dublete. Então eu teria o down 1 é o próprio D, o down 2 é o S, o down 3 é o B. Então o U maiúsculo designa o que está na parte superior do dublete, e o D maiúsculo a parte down dos dubletes. E aí agora eu teria o right A e the right A. Então, vamos lá. Então isso aqui seria 1, 2, 3, então seria o right, C right, the right. Então o A igual o U vai manter a mesma associação. Tudo que é U maiúsculo, mas é right, vai corresponder ao right na parte superior. Então o C e T. E o D right. 1, 2 e 3 vai ser o D, o S e o D. Claro, essa que é a anotação que eu estou encontrando para a gente botar tudo de uma forma unificada, uma anotação só. Então eu vou ter tudo que é dublete. Esses aqui são os membros superiores dos dubletes. Esse aqui, os membros inferiores dos dubletes left. E esses aqui, os correspondentes singletes right. Por quê? Porque, da mesma forma, eu vou querer dar massa, né? Para o quarto U, o quarto D, o quarto C, o quarto S, o quarto D, o quarto D. Da mesma forma, a gente vê na valeta. Valeta a gente tinha o dublete left, da família A, o Higgs, e aqui o right. Podia ser o elétron. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos ter, agora, lá só o elétron carregado tinha massa. Então, aqui não tinha neutrino. Aqui era sempre ou o elétron, ou o U, ou o tal right. Aqui não. Os 2 quartos do dublete, eles têm setor right. Então, eu posso colocar, eu poderia colocar coisa assim. U left da família A barra Higgs. Isso aqui é um dublete, né? O dublete da família A, esse cara está aqui. Agora, o quarto U, ele vai estar ligado com o quarto U right da família B. Vou colocar assim. Então, vamos ver o que isso aqui dá. Isso aqui então vai dar uma constante de acoplamento FAB. Vamos colocar aqui U. Ela está dando massa do quarto. Vamos ver o que isso aqui está dando para nós. Quando eu colocar esse dublete aqui, então, esse cara aqui é um dublete, né? Então, esse dublete left, né? Ele pode, não sei, então eu pensar o seguinte, se eu pegar esse, só para a gente pensar, vamos pegar o dublete do lado de cima. O left está errado, the left está errado. Vamos pegar só o dublete do D. Coloca o Higgs aqui. O Higgs, vamos pegar só a parte que interessa, que é a parte de vaca, que é o D sobre raiz de 2. E aqui? O que está acontecendo com esse cara aqui? Ó? Quando eu colocar esse meu Higgs assim, ó, o U vai dar 0. O D vai bater com o V. Então, nessa configuração, o que eu vou estar dando massa é para o quarto D. Se eu pegar qualquer um desses dubletes, qualquer um que seja dublete, eu vou ter sempre uma estrutura, um quarto left aqui. Bom, vamos pegar o segundo, seria o C. C left. E aqui, strange left. Se o meu Higgs, o valor esperado do vácuo do Higgs é isso aqui, e o resto que eu colocar aqui vai dar pelo linear, não importa. Eu quero olhar só a análise de massa, só a parte quadrada. Então entra só o V. Então esse cara marca sempre esse. O vácuo do Higgs está aqui embaixo. Então esse cara vai dar sempre 0. Então, com esse vácuo do Higgs e essa estrutura que eu estou montando, eu só vou conseguir dar massa para a parte inferior. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar um S right. Então, essa estrutura que está aqui, ela na verdade, quando eu coloco esse Higgs aqui, esse Higgs, esse V, sobre raiz de 2 que está aqui embaixo, ele só vai, quando eu colocar essa estrutura, ele vai pegar sempre o quarto D left e
e vai ter que associar com o correspondente right. Então, na verdade, essa estrutura, vamos botar assim, quarto barrado, Higgs, quarto left, ou quarto right, devido ao posicionamento do vácuo do Higgs, ele só vai dar massa para o quarto inferior, para o D, para o S e para o P. Está excluindo, por enquanto, a massa do quarto superior, porque esse Higgs, o valor esperado no vácuo dele está aqui. Então, esse termo de massa, vamos colocar assim, com esse Higgs que está aqui, vamos colocar, ele vai estar dando sempre massa para o Higgs inferior. Então seria um D, left, A, barrado. Então isso aqui pode ser o D, o S ou o D, e aqui o correspondente, quarto D, D right. Então, esse termo aqui vai permitir sempre o acoplamento, vai dar sempre massa para, de novo, como no outro caso. Não necessariamente a família precisa ser a mesma. A simetria de Gay me permite que o S2 daqui cancele o S2 daqui, o 1 daqui com o 1 daqui cancele o 1 daqui. Ou seja, esse termo aqui é invariante S2, é invariante 1, mesmo que as famílias sejam diferentes. A única importância aqui, o único ponto importante é que esse Higgs, da maneira que ele está aqui, ele está dando sempre massa para esse cara de baixo, acoplado ou com esse, ou com esse, ou com esse. Então ele está dando massa sempre para o setor down, o setor que está embaixo do doente. E aí, nos nossos cursos de SO2, nosso curso de teoria de grupo, acho que até mesmo nesse curso a gente falou sobre a questão, o Higgs está no nublete. Então, a transformação S2 dele é exponencial de alfa A, sigma A sobre 2φ. Mas nós tínhamos falado que a representação de S2 complexo conjugado é equivalente a ela mesma. O que nós tínhamos feito? Nós tínhamos visto, se eu pegar o complexo conjugado não hermitiano complexo conjugado dessa relação, ela me dá menos I. Vou deixar I aqui, alfa real. E vou colocar menos sigma A está sobre 2. Então, estou pegando o complexo conjugado dessas matrizes e menos I eu estou colocando aqui. Isso aqui é o free estar. Aí a gente lembra que, como essas matrizes são hermitianas, sigma A estar é o sigma transposto. Então, a gente vê que a representação complexo conjugada, ela se dá com esses geradores, não sigma sobre 2, mas menos sigma transposto sobre 2. E aí, nós temos visto que existe uma matriz R que eu posso colocar aqui, que eu posso colocar aqui, e que eu posso colocar aqui, R menos 1R. Tal que R menos sigma A transposto R a menos 1 seja igual a sigma A. Ou seja, se eu pegar o distribuidor φ, o dublete φ, ou se eu pegar o dublete R φ está, esses dois elementos se transformam, porque esse R com R menos 1 vão se transformar na mesma matriz. Então isso aqui sai, isso aqui sai. Então R φ está, linha, isso aqui é linha, né? É igual a R φ está. Ou seja, o dublete φ e o dublete R φ está se transformam exatamente na mesma matriz. E aí a gente calculou quem era a matriz R. A matriz R era a matriz sigma 2 ou I sigma 2. A matriz R ela pode ser 0, 1, menos 1. Então, se eu pegar φ, que é aqui, e aqui é B mais H sobre raiz de 2 mais I. Ou, se eu pegar aqui está B mais H sobre raiz de 2, né? Menos I3. Esse cara aqui multiplicado por 0, 1, menos 1, 0. Ou seja, esse cara aqui sobe e esse cara aqui desce. Ou seja, se eu pegar isso aqui, B mais H sobre raiz de 2 mais I3 menos I está. Então, esse objeto e esse objeto
tem a mesma transformação de S. Eu chamo esse objeto de Φ2. Ou Φ conjugado, a gente chama de Φ. Φ conjugado, vamos chamar de Φ2. Então, esse Higgs e esse Higgs se transformam exatamente da mesma maneira. Então, esse acoplamento aqui, se eu pegar então esse acoplamento, pegar esse acoplamento 4, leve barrado, Φ2, 4 light, o que esse acoplamento vai me dar? Vai dar leve barrado, então vai ter um quarto barrado aqui, outro quarto, vamos dizer, um AP barrado aqui e um down barrado aqui dentro. Aí o Φ2, o que o Φ2 fez? Ele trouxe o valor esperado no vácuo do Higgs para cima. Então, para efeito de massa, o V sobre a raiz de 2 está aqui. Isso aqui é zero. Então, esse cara vai poder me dar massa sempre para o quarto de U. Eu boto aqui o light. Então, esse dublete de Higgs, ele, com a estrutura de vácuo que o campo de Higgs tem, ele me dá massa para o quarto D. E se eu pegar, eu não mudei a teoria, porque o dublete de Higgs é o mesmo, é o efeito de simetria, da teoria de grupo. Φ e Rφ, tá? Tem os mesmos números quânticos. Tem exatamente os mesmos números quânticos. Segundo S2. Muda o número quântico do 1. Então, esse acoplamento agora, se eu pegar esse acoplamento, fizer algo desse tipo, uma matriz F, só que agora U. Aqui, perdão, aqui é B. Esse aqui está dando massa para o quarto B. Se eu pegar essa matriz agora, FU, uma outra matriz, AB, colocar aqui o left, família A, barrado, colocar o Φ2, ou seja, V sobre raiz de 2, aqui já fez o V sobre raiz de 2. E aqui eu vou colocar o light B. Você vê o número, pode ser para lá ou para cá, V sobre raiz de 2. Então, na verdade, a gente está mostrando o seguinte, que o duplete left de quartos, acoplado com o Higgs e acoplado com o singlete light, esse cara aqui só vai dar massa para o quarto inferior. Então, a massa que sai daqui, ela vai ter que ter exatamente essa estrutura. Vamos sair de dois. Então, essa massa que está saindo aqui, ela está saindo desse invariante S2, dublete, left, barrado, Higgs, singlete, light. Isso me dá a massa para o quarto inferior. Se eu quiser dar massa para o quarto superior, eu tenho que fazer esse Φ2. E aí esse Φ2, ele justamente traz o V para cima. E aí ele vai dar exatamente a massa para o quarto. Então, no setor de quartos, eu agora tenho dois objetos, dois termos de massa distintos. Eu introduzo duas matrizes de acoplamento de Yukawa. Uma matriz de acoplamento de Yukawa para os Ds, que junto com o Higgs vai dar massa para os quartos inferiores, e uma matriz de acoplamento de Yukawa para os Us, que junto com o V vai dar massa para os quartos superiores. Então, agora, no setor de massas fermiônicas, massas de quarto, eu tenho dois setores. Eu tenho que dar massa para o quarto U e para o quarto B. No caso do elétron, não. Eu estava dispensando o neutrino. O neutrino, que é a parte superior do dublete, ele não precisa do fútil, porque ele se mantém sem massa. Quem precisa ganhar massa é o elétron carregado, que é a parte inferior do dublete. É o elétron leve, o muon leve e o tau leve. Então, era justamente que aparecia com o Φ. Mas o Φ2, ele é necessário. Se eu quiser agora gerar neutrino massivo, eu preciso, então, de alguma maneira, talvez acoplar o Φ2. Só que a questão do neutrino massivo pode pedir, talvez, um duplete de vai ter uma outra simetria, um duplete de neutrinos, né? Tanto o duplete leve quanto o duplete lá. Então, é uma outra história que a gente vai discutir depois, que é uma fisicamente modelo padrão. Mas, o que eu estou querendo dizer é que no setor de quartos, como tanto o quarto superior quanto o inferior ganham massa, então eu preciso
tirar o máximo proveito da minha simetria. Então, não só esse campo é importante para o acoplamento, mas esse aqui, esse objeto aqui, que é 0, 1, menos 1, 0, vezes muito rígido que está. Então, esse aqui é um outro campo que pode participar dos acoplamentos de Yukawa e que vai ser fundamental para dar massa para os quadros superiores. Certo? Está clara a questão para vocês? Então isso é o que a simetria permite. A questão que nós nos colocamos aqui é que dá a massa na hora. Se eu só trabalhasse com o leite de Higgs, eu só conseguiria dar massa para os quartos que estão ocupados, né? Porque automaticamente o do leite left, teria que um objeto left. E se o do leite left está com V aqui, então ele só vai, esse aqui vai sempre, esse cara aqui vai sempre zerar. Então ele vai dar sempre D left barrado, V, que é uma constante, o único jeito é botar aqui no D right, para você dar massa para o campo dele, para o quarto dele. Não consegue dar massa para o quarto U. Então, para dar massa para o quarto U, eu coloco aqui o fitil. E aí o fitil, ele mantém as mesmas propriedades de invariância com φ. Se os acoplamentos de Yukawa são invariantes com φ, eles também são invariantes com fitil. Então eu posso criar acoplamentos de Yukawa com fitil e com isso eu gero massa no quarto U. E aí eu fico com essas duas matrizes de massa. Então eu tenho uma matriz de massa no setor dos quartos U e uma matriz de massa no setor dos quartos S. E aí agora a gente usa de novo o nosso famoso teoreminha das transformações binomiais. Olha aí, onde é que está o fio? Oi? Aqui. O que tem? Onde é que está o fio? Porque isso aqui eu já tirei. Isso aqui eu já botei, já faço a versão. Desculpa. Eu já fiz o shift e já peguei só a parte bilinear, certo? Então, a gente também de novo vê que a estrutura das matrizes de massa, então, as massas no setor D, AB, vai ser a mesma estrutura, vai ser V sobre raiz de 2, as constantes de Yukawa no setor D. E as massas no setor U, ligando a família AB, também vai ser V sobre raiz de 2. E as matrizes, os acoplamentos de Yukawa no setor U. Então, é como se fosse leve. Só que agora o problema é replicado. Eu tenho duas matrizes de massa, duas matrizes de acoplamento de Yukawa. E aí, é claro, eu vou poder fazer agora o uso do teorema, né, da álgebra das transformações biunitárias. Essa matriz que está aqui, essa matriz aqui, isso aqui é o E e a B, é como se eu fizesse assim. Vou pegar esse primeiro aqui. Então, é como se eu fizesse assim. Vou incorporar isso tudo aqui na minha matriz M. Então, eu tenho U left barrado, uma matriz M 3x3, U right. E lá a mesma coisa. D left barrado, uma matriz, vamos chamar essa matriz aqui a matriz MU, que é uma matriz MD, D right. Lembrando que essa matriz, estou omitindo aqui, é A, AB, B. A, AB, B. Estou omitindo os índices matriciais, estou colocando de forma matricial no espaço de flavors, no espaço de família. Beleza. Então agora, mesma coisa, tem uma transformação biunitária que me torna essa matriz totalmente positiva. Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma matriz aqui S, U, left, aqui uma matriz S, U, right, e aqui vão ficar as massas, vamos chamar as massas dos quartos U. Então vai ficar a massa totalmente diagonal e positiva. Uma matriz de massa diagonal e positivo no setor U. Ou seja, eu estou redefinindo agora os meus quartos U left com uma matriz SL e os meus quartos U right com uma matriz SY. E a mesma coisa nos deles. Então nós vamos ter quatro definições agora. Eu vou poder pegar a matriz no setor U, a matriz S left no setor U, atuando no quarto U left. Isso aqui vai me definir um novo quarto left. A mesma coisa no setor right. Então, tanto faz. Left, right, left, right. E depois, no setor
Então, nós podemos fazer isso para todos os leves e todos os graus. A única questão nova que vai ter lá vai ser, ao fazer essas redefinições, não tem problema nenhum. Eu redefino tudo isso porque são indicações que a própria diagonalização das matrizes de massa dá. No entanto, nós temos as correntes carregadas. Se vocês se lembrarem bem, oi? Também a mesma coisa, também a mesma coisa. Tudo que vale para o não tem a mesma coisa. Eu vou ter SD, left, SD, left. Não, mas é uma réplica total. Duas, eu vou ter isso no setor 1 e isso no setor 2. Só que eu vou chamar a matriz SU e SD. SU left, SU right. SD left, SD right. Quando você gira o direito, geralmente tira mais o direito. Isso. De alguma coisa. Agora você dá dois giros diferentes. Eu giro direito diferente do esquerdo. E daí quando junta. Pois é, nos termos cinéticos não tem problema nenhum, porque é left barrado, gama mi, demi, left. Então, a transforma, quando você gira o left diferente do right, né, o termo cinético é o left barrado e gama mi, demi, o left. O termo right é o right barrado e o termo cinético ele não mistura left com right. Então não tem problema. O left SL daga que vai aqui, mata o SL daqui, o SY daga mata o. Então você não muda os termos cinéticos. Você não muda os termos de massa, mas tem uma coisa que acopla left com right e quer dizer, que acopla um setor com o outro, né, que não vai poder destruir a matriz, que é a corrente carregada. Quando a gente estudou as correntes, lembra que os acoplamentos, vou acabar, tá? Porque você não vai trabalhar o chão. Nós tínhamos os quartos carregados, W mais, W menos. Os W, eles se acoplam com as correntes fracas carregadas. Aquela corrente que nós tínhamos. Elétron barrado, gama mi, neutrino, W mi. Carga mais, zero, W menos. E aqui, quando nós temos mi barrado, gama mi, elétron, tudo isso aqui leva. Essa estrutura da corrente de leite, né? É uma estrutura como gama mi só acopla leve com leve. Beleza? Aqui, nada mais. São as correntes carregadas. Isso para o setor de leve. Para o setor de quartos é a mesma coisa. Eu tenho o leve barrado, gama mi, D left. Esse quarto D, a carga dele é 2 terços. Então esse cara aqui tem carga menos 2 terços. Esse cara aqui tem carga menos 1 terço. Então esse cara aqui é o W mais. Vou descer invariante eletromagnética. Depois eu tenho aqui D, o leve. O elétrico eu posso ter D leve barrado, gama mi. Então, menos 1 terço fica mais 1 terço, 2 terços dá 1 terço. Então eu tenho o W mi menos. Então, nós temos as correntes carregadas. As correntes carregadas e essas correntes aqui também não valem para o setor B, o setor left, né? O setor right. Também tem correntes carregadas no setor right, claramente, porque tudo vem no meu termo, tudo vem no meu termo de acoplamento da linha. Tem I, gama mi, left barrado, I, gama mi, demi left, e temos right barrado, I, gama mi, demi right. Então, nós temos as correntes left, as correntes right. E aí, quando a gente vê a estrutura do S2, a gente vê que o W+, né, que fica aqui, ele acopla o down daqui com o up daqui, e o W- que fica aqui, acopla esse cara daqui também. Então, as correntes carregadas, agora sim, quando eu fizer a transformação, nós vamos ver que a matriz que vai entrar aqui vai ser a matriz SU left tag. A matriz que vai entrar aqui é a matriz SD left. Então essas duas matrizes não se cancelam. Não se cancelam. Porque a matriz que vai entrar aqui é diferente daqui. A mesma coisa aqui. Então vai sobrar uma matriz no final do dia aqui. Essa matriz aqui vai ser uma matriz unitária, porque a matriz que sai aqui seria um S, U, left tag. A matriz que está aqui é o S, D left. Essa matriz unitária essa matriz unitária é o produto de duas matrizes unitárias é unitária. Então, no final do dia, as duas
duas matrizes unitárias se juntam para dar uma única matriz unitária. Então a corrente carregada, ela vai ver uma matriz unitária. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer com os parâmetros cristãos. Isso não acontece no setor elétrico porque o neutrino não tem massa. Então não aparece nenhuma matriz de neutrino. Mas os quartos têm massa. Então essas matrizes vão se juntar. Então nós vamos ver que destino nós vamos poder dar para essas matrizes. E aí é aonde vai ficar a face. Então na próxima aula nós vamos retomar a parte daqui, vamos retomar a estrutura das correntes carregadas no setor de quarto. É nas correntes carregadas, não nas correntes neutras, é nas correntes carregadas que vão aparecer as fases. Porque quando a corrente é neutra, o que eu tenho é isso aqui, ó, o left barrado com o left. Então a matriz que sai daqui come a matriz que sai daqui. Então as correntes neutras, elas não percebem também essa redefinição que eu tenho que fazer para a massa, porque ela vai ocupar o mesmo quarto, que a corrente é neutra, então U com U, D com D. Então as matrizes unitárias se cancelam. Mas quando a corrente é carregada, a matriz unitária que sai aqui, o dagger que sai aqui, não é o mesmo que está aqui, então elas não se cancelam, pelo contrário, elas se juntam para dar uma matriz unitária única. Então, no setor de correntes carregadas, que vão interagir com W mais e com W menos, no setor de quartos, elas vão trazer uma série de informações de parâmetros que eu posso ou não redefinir. Nós vamos ver que vai sobrar uma fase. O teorema simples que a gente vai usar na álgebra linear é que toda matriz S, toda matriz unitária 3 por 3, toda matriz por 3 ela tem 9 parâmetros. Vou repetir isso melhor no ano que vem. Então, uma matriz unitária 3 por 3 ela tem 9 parâmetros reais. Mas como SO3 é um subgrupo de 3 parâmetros que estão aqui dentro são de SO3, portanto são 3 ângulos. Então nós temos 3 ângulos reais aqui dentro. Sobram 6 fases. Como nós temos 6 famílias de quartos, nós vamos ver que 5 fases podem ser absorvidas. Sobra exatamente uma. Isso não acontece se houvesse só 2 gerações. Com 2 gerações, nós teríamos uma matriz U2. Uma matriz U2 tem 4 parâmetros reais, mas SO2 está aqui dentro. SO2 é o número. Então, uma matriz U2, nós mostramos no curso de teoria de grupos, aí toda matriz U2 ela pode ser escrita em termos de um ângulo θ e de 3 fases. É alfa, é beta, é gama. Eu tenho 3 fases, mas eu tenho, se eu tenho um problema 2 por 2, eu tenho 4 campos, 4 partes. 3 fases, elas podem ser absorvidas pelos 4 partes. Então não sobra fase nenhuma. Mas no problema 3 por 3, eu tenho 6 fases. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Tem 6 fases. Mas eu tenho 6 quartos. Então, desses 6 quartos, eu vou poder sempre absorver 5 fases. Então, os 6 quartos não absorvem 6 fases. Os 6 quartos absorvem 5 fases. Então, eles vão poder absorver 5 fases. Sobra 1. Então, é aqui que vai estar a violação do CP. Vai sobrar um parâmetro de acoplamento completo. Basicamente, violação do CP é violação de T. Nós já sabemos no nosso sistema de equação de Dirac que a invariância T ela pede que as constantes de acoplamento sejam reais. Uma constante de acoplamento complexa viola T. Se viola T, viola CP. Essa é a lógica que nós vamos discutir na próxima aula. Bom, a violação do CP vem das fases que vão estar associadas ao problema das massas. Então, o Higgs, por se acoplar, né, um setor leve e um setor quarto diferentemente, ele vai gerar essa massa. Então, sobra no final. Por isso que o Kobayashi Pascal observava que para ter violação do CP, era preciso que a matriz fosse 3 por 3 e não 2 por 2. Na época, eles só tinham essa família. Na verdade, eles não tinham nem o C, eles só tinham esses 3 quartos em 72. E aí eles falaram, não, mas para ter violação do CP, é preciso que eu tenha um problema 3 por 3, eles falaram, tem que ter uma terceira família. Isso era a situação em 72. Aí em 74, esse aparece. Aí eles fecham a segunda família. Em 78, esse aparece.
Então, digamos assim, o grande impacto do estudo de Kobayashi Pascal foi que, para incorporar a violação de CP, eles compreenderam que a violação de CP nas interações fracas vinha das massas e vinha do setor de Higgs. E aí, para isso, é preciso que o problema fosse 3 por 3, né? E aí eles previram uma terceira família de base na violação de CP. Então, na aula que vem, nós vamos discutir isso aí. Bom, eu vou retomar a partir do... Que pergunta, né? Pode falar. O conceito de família é mais importante do que O conceito de famílias? Eu diria que sim. Porque as famílias, né, elas estão mais ligadas à simetria. O conceito de família, né, vai estar ligado a uma certa simetria. Eu acho que ele é mais fundamental, sim. Porque ele vai te dar as réplicas, em princípio, de degenerescência. Né? Claro, com a quebra da simetria, as degenerescências vão ser perdidas. Mas eu acho que o conceito de família é mais importante. Vamos trabalhar então um pouco mais nessa aula.